Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu sou do departamento de treinamentos da Becoff Brasil e nessa série de vídeos eu vou fazer junto com vocês um tutorial que está lá no site da Becoff. Para você que está começando agora com TwinCat 3, quer aprender a programar, quer fazer um exemplo prático dentro do TwinCat 3, e esse tutorial ele vai te ajudar bastante nesse sentido. Então a ideia dessa série de vídeos é a gente fazer esse tutorial juntos, para que você possa ver como ele é feito e para que a gente também possa comentar algumas coisas. Esse tutorial está lá no site do infosys.becoff.com. Esse é o site de documentações técnicas da Becoff. Lá a gente tem um tópico chamado TwinCat 3 e uma pasta chamada Quick Start. Dentro dela a gente tem o tópico Seu Primeiro Projeto de TwinCat 3 PLC. Qual que é a ideia desse tutorial? É a gente fazer um programa simples de controle de um refrigerador. E o mais legal desse tutorial é que ele traz vários conceitos para a gente e ele acaba se tornando um projeto bem prático e não um projeto genérico de como criar um simples programa. Nesse tutorial a gente vai ver, por exemplo, formas de programar na linguagem CFC. Depois a gente vai fazer uma outra lógica em linguagem FPD, em Ladder, e no final a gente ainda vai simular esse programa através de uma lógica, de um programa que a gente vai fazer em texto estruturado. É claro que eu não vou ler com vocês todo esse projeto aqui dentro do Infosys. Se você tiver curiosidade, depois você pode entrar lá no site e dar uma olhada mais detalhada. Tá? Aqui está todo o projeto que a gente vai fazer. Mas eu preparei para a gente aqui uma apresentação que vai nos dar uma ideia do conceito geral desse sistema de controle de refrigerador. Como que ele vai funcionar? A temperatura vai ser definida, por nós vamos colocar ali um set point de temperatura que a gente quer manter o nosso refrigerador, e aí o refrigerador vai ter um sensor onde ele vai detectar a temperatura atual. E aí, se a temperatura estiver muito alta, o refrigerador vai ligar o compressor para que a temperatura baixe. O compressor ele vai resfriar até que a temperatura definida seja atendida, e a gente vai também colocar uma esterese para evitar que o compressor fique ligando e desligando toda hora. Quando a porta estiver aberta, uma lâmpada vai acender. Se a porta estiver aberta por muito tempo, vai soar um alarme intermitente. E se o compressor também ficar ligado por muito tempo, também vai ter um sinal de alarme contínuo que vai informar isso. A atividade de resfriamento, ou o programa principal do resfriamento, a gente vai colocar dentro do programa principal do PLC, dentro do programa main, e a gente vai fazer um outro programa para simular os gerenciamentos dos sinais de alarme. E aí, como não tem sensores e nem atuadores reais nesse projeto, então a gente vai escrever um programa em texto estruturado para simular a subida e a descida da temperatura. E isso vai permitir também que a gente possa monitorar todos esses parâmetros de forma online. Então, como que vai funcionar? Primeiro, a gente vai declarar as variáveis principais do nosso processo, do nosso projeto, e todas elas serão variáveis globais, onde a gente vai ter uma temperatura atual, que é a temperatura ali que está dentro do refrigerador. A gente vai ter um sinal que vai abrir a porta, ou seja, vai abrir ou fechar a porta do nosso refrigerador. E aí, se a temperatura atual ficar maior do que a temperatura de set point, porque a porta está aberta, então vai ligar o compressor através do sinal booleano bcompressor. Nós também teremos dois tempos, onde a gente vai monitorar o tempo de funcionamento do compressor e o tempo que a porta da geladeira está aberta. Se passar esse tempo, a gente vai soar o alarme. A gente vai ter um sinal de controle também para monitorar esse tempo de funcionamento do compressor e da porta aberta, e também um sinal que a gente vai chamar de B-lâmpada para indicar se a porta está aberta ou não. A primeira lógica que a gente vai fazer vai ser uma lógica em CFC, que vai ser a nossa lógica principal. Então, essa lógica ela vai controlar a temperatura dentro do nosso refrigerador. Então, a gente vai ter uma temperatura atual,
e uma temperatura de set point com uma esterese. Então, se a temperatura atual for maior que o set point, a gente vai mandar ligar o compressor, e se a temperatura atual for menor que o set point, a gente vai desligar o compressor. Depois a gente vai fazer um outro bloquinho para a gente poder gerar um sinal intermitente, tá? Quando a porta ficar aberta. Então esse aqui vai ser um bloco de função que a gente vai fazer na linguagem FBD. A nossa terceira lógica vai ser um programa feito em Ladder para a gente poder fazer os gerenciamentos dos sinais. Então, se o compressor tiver muito tempo ligado ou se a porta tiver muito tempo aberta, é através dessa variável sinal que a gente vai perceber isso. E nesse programa a gente também vai fazer a lógica para ligar a lâmpada toda vez que a porta estiver aberta. E aí, por fim, é claro que a lógica, o exemplo não está aqui, né, porque ele é grande, mas a gente vai fazer uma lógica, né, para simular a subida e a queda da temperatura. Tá? A gente vai fazer essa lógica em texto estruturado. E como que ele vai funcionar? Ele vai aumentar a temperatura até que lá dentro do programa main seja detectado que a temperatura foi excedida, e aí vai ligar o compressor. Aí depois esse programa de simulação vai reduzindo a temperatura novamente até que o programa principal desative o compressor. Então esse foi um primeiro vídeo só para a gente explicar como que vai funcionar essa série de vídeos, e aí nos próximos vídeos a gente vai fazendo as lógicas desse processo e desse projeto. Por enquanto é só, pessoal. Agradeço a atenção de todos até o momento. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.